Mas a gente que vai num estudo mais aprofundado da melatonina, na verdade, é uma molécula muito especial no organismo. E é através dela que a gente prioriza a questão do sono de qualidade. A gente vê que cada vez mais a população está dormindo cada vez mais tarde. Se a gente fosse todo mundo, né, para um sítio que ali não tivesse luz elétrica, a gente naturalmente ia dormir muito mais cedo. A gente por volta de 9 horas já ia ter sono se não tivesse luminosidade. Se não tivesse luminosidade, por quê? A questão da luz à noite, principalmente a luz artificial, a luz azul que a gente diz, diretamente ela bloqueia a produção de melatonina. E aí, quando a gente dorme, né, muito tarde, a partir de meia-noite, a produção dela fica num intervalo muito curto. Isso também está relacionado até com o aparecimento de doença cardiovascular, próprio câncer. A pessoa aumenta a inflamação. Por quê? A melatonina, ela serve para o sono, né? Ela favorece o sono. É como se ela organizasse todo o seu organismo enquanto você está dormindo. É através desse hormônio que a gente diminui a inflamação, né? A gente tem uma série de outras funções muito importantes, né? Além do sono. É interessante que se você tomar a melatonina, se você, por exemplo, tiver uma TV no quarto, não tem sono. Exatamente, incrível, né, perfeito. E você sabe que a gente, inclusive, tem receptor de melatonina no coração e no ovário. Então, por exemplo, assim, eu trabalho com saúde da mulher. Trabalho com mulher na menopausa, que é o meu público principal. Eu gosto de suplementar nessas mulheres a melatonina pelo efeito do sono, que a maioria dessas mulheres tem insônia com a entrada da menopausa, mas também porque ele desinflama o seu ovário, ele aumenta a produção de hormônio ovariano. Desintoxica, né, seu ovário, por conta desses receptores de melatonina. Pra você ter ideia do declínio da melatonina ao longo da vida, quando você chega em torno de 70 a 80 anos, você vai ter só 20% da melatonina produzida no seu corpo. E outra coisa que me tira só essa dúvida, você dormir pouco também está muito relacionado mais tarde com a questão do mal de Alzheimer? Tem estudos que mostram pessoas, né, trabalhadores que trabalham com turnos noturnos por longa data, a incidência de Alzheimer é muito maior nesse grupo, né, e consequentemente devido à privação de sono. Tanta diferença a questão do sono que, assim, vamos dar o exemplo de 7 horas de sono, né, que é o mais conhecido, né, popularmente. 7 horas de sono. Mas só que se você dorme, na média, 9 horas e acorda 7 horas depois, a qualidade do sono é diferente entre você começar a dormir às 9 horas e você dormir, por exemplo, 1 da manhã, só que às mesmas 7 horas depois. O horário que você inicia o sono. O ciclo biológico, né, o nosso ciclo circadiano, são uma série de alterações hormonais que acontecem no organismo dentro do período de 24 horas. Ou seja, é como se isso realmente tivesse horário para acontecer. O corpo é, né, uma máquina muito inteligente. E no caso, tem hora para cada coisa acontecer. Então tem mais ou menos, na própria hora de comer, o fígado aumentou a atividade, o intestino está preparado. Na hora de dormir também é a mesma coisa. Então, assim, a melatonina, quando a gente não está sendo exposto à luz, né, artificial, ela começa a ser produzida às 8 da noite, aí por volta de 10 da noite ela como se ela estivesse num nível mais alto já. Mas só que se você está acordado às 10 da noite, você não tem nada.